Bom dia, pessoal. Então, vamos para a aula de hoje, inserindo o fator externo no radical. Eu tenho raiz quadrada de 20. Decompondo 20 em fator primo, 20 por 2, 10 por 2, 5 por 5, 1. A gente faz o agrupamento em 2 porque a raiz é quadrada. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 5, cancelo o expoente com o índice da raiz, esse fator vai para fora, fica 2 raiz de 5. Como que eu vou introduzir esse 2 aqui de volta? Então, assim, inserindo um fator externo no radical, copio 2 raiz quadrada de 5, copio o radical, copio 5, multiplico por aquele fator que está lá fora, quem é? O 2. O expoente dele é 1 e o índice da raiz é 2. Eu efetuo o produto entre os dois. 1 vezes 2, 2. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 4, 20. Outro exemplo. Raiz quadrada, 4 raiz quadrada de 3. Então, quando não tem índice é 2, o expoente do 4 é 1. Escrevo o radical, escrevo o fator 3 e multiplico pelo fator que está lá fora, que é o 4. Efetuo o produto entre os dois, 1 vezes 2, 2. Resolvo a potência, 4 ao quadrado, 16, 3 vezes 16, raiz quadrada de 48. Tem exemplo de uma raiz cúbica aqui, 2 raiz cúbica de 2. Como é que eu introduzo esse 2 aqui para dentro? Então, eu copio o radical, copio o 3, copio o 2, o radicando que está lá dentro, multiplico pelo 2 que está ali fora. O que eu faço aqui? Eu sempre faço o produto. O expoente do 2 é 1 e o índice da raiz é 3. 1 vezes 3, 3. Aqui eu tenho duas maneiras de fazer. Ou eu resolvo a potência aqui, 2 na 1 é 2, 2 ao cubo é 8, 2 vezes 8, 16. Ou eu faço a propriedade, potências de mesma base, conservo a base, somo 1 mais 3, 4. 2 elevado na quarta potência é 16. Vocês escolhem a melhor maneira para resolver. Eu tenho aqui x ao cubo raiz sexta de x ao quadrado. Eu tenho que introduzir o x ao cubo dentro do radical. Então, escrevo o radical, copio o x ao quadrado, vezes o x, que é o fator que eu quero introduzir sem o expoente. O expoente dele é 3, o índice é 6, eu faço sempre o produto. 3 vezes 6, coloco lá 18. Bases iguais, conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 18, 20. Aqui eu tenho uma raiz com fração. Então, eu vou separar, eu vou escrever 2x raiz quadrada de 2x e 5y raiz quadrada de 3y. Na verdade, eu tenho duas operações para ser feitas separadamente. Então, aqui, eu vou escrever o radical, vou escrever o 2x. Quem é que eu quero introduzir? O 2x, coloco lá 2x. Quando não tem expoente no 2 é 1, quando não tem expoente no x é 1. Tem que colocar os expoentes tanto do coeficiente numérico quanto a parte literal. Então, aqui eu faço 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Vamos para o denominador agora. Raiz quadrada de 3y, vou multiplicar por 5y. Eu multiplico, faço o produto entre o expoente e o índice da raiz. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Para resolver isto aqui, eu tenho que resolver as potências. Então, 2x, está aqui, vezes 2 ao quadrado, 4x ao quadrado. O denominador, 3y, vezes 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25y ao quadrado. Agora, eu posso efetuar o produto. 2 vezes 4, 8. X vezes x2, mesma base, conservo a base, somo 1 mais 2, 3. Multiplico 3 vezes 25, 75. Y vezes y ao quadrado, y ao cubo. Como eu tenho raiz quadrada de 8x3, raiz quadrada de 75y3, eu tenho raiz quadrada da fração. Certo, pessoal? Continuando aqui ainda, o último exercício que eu passei para vocês é ver a forma, escrever na ordem crescente os radicais. Então, aqui, colocar na ordem crescente estes radicais. 2 raiz de 2, 6 raiz de 3, 4 raiz de 8, raiz quadrada de 50. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que introduzir o fator externo dentro do radical de cada um deles para mim verificar quem é o maior. Então, eu vou escrever do menor radicando ao maior radicando. Então, o que eu faço? Para mim introduzir esse 2 aqui, eu vou escrever o radical,
copio o 2, quando não tem expoente 1, quando não tem raiz 2. 1 vezes 2, 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Então, 2 raiz de 2 é raiz de 8. Agora eu vou introduzir o 6 aqui para dentro. Então, raiz quadrada, copio 3 vezes. O 6, quando não tem expoente 1, quando não tem índice 2. 1 vezes 2, 2. Então, 6 ao quadrado, 36, vezes 3, 108. Agora eu vou introduzir o 4 aqui para dentro. Então, copio a raiz, copio 8 vezes 4. Quando não tem expoente 1, quando não tem índice é 2. 1 vezes 2, 2. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 8, 128. E a raiz quadrada de 50. Escrever na ordem crescente, então quem é o menor? Raiz de 8, depois raiz de 50, depois raiz de 108 e depois raiz de 128. Um bom trabalho para vocês, pessoal. Qualquer coisa estou aqui à disposição de vocês, certo? Um beijão, fique com Deus.